A gente tem uma cultura de que sentir cólica é normal. Nós somos treinadas para uma vida assim, um pouco de sofrimento, porque a gente é mulher e a gente ouve quando casar passa, quando tiver filho passa, e essa dor persiste por 10, 15 anos e não passa, e você fica se sentindo. Tem paciente que chega para mim e diz assim: doutora, será que eu tô com algum problema psicológico? Eu vou procurar um psiquiatra, porque não acho nada para essa dor, e durante 7, 10 anos sem diagnóstico. Então, é muito complicado, elas sofrem muito. Olá, eu sou Lívia Cisneiros, sou médica ginecologista com abordagem funcional integrativa, e essa é a doutora Gabriele Tigre, médica ginecologista também, especializada em cirurgia minimamente invasiva e em cirurgia robótica, e esse é o Reconecta Podcast. Sejam bem-vindos ao Reconecta, esse espaço criado para transformar conhecimento em bem-estar. E hoje a gente está num episódio muito especial, um episódio sobre dor crônica. Hoje a gente trouxe uma ilustre convidada, que é a doutora Francine Freitas, que é médica radiologista, a pessoa que eu confio as minhas pacientes para fazer um exame de imagem detalhado, investigar a dor pélvica e me ajuda tanto no acompanhamento dessas pacientes quanto na indicação de um tratamento cirúrgico quando é necessário. Fran, muito obrigada por estar aqui com a gente. É muito bom ter você, que é aquela pessoa que a gente sabe que vai fazer o seu melhor, entregar o melhor e que a gente confia de olhos fechados no seu exame. Apresenta um pouquinho pra gente da sua história, como foi que você chegou na pelve feminina, como é que foi que você se tornou especialista em pesquisa de endometriose. Explica um pouquinho como é que é esse exame para que as nossas ouvintes aqui entendam um pouquinho melhor sobre isso. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Gabi, Lívia, obrigada pelo convite. Então, eu sou Francine, médica radiologista, especializada em pelve feminina, tenho experiência em ultrassonografia para pesquisa de endometriose com preparo intestinal. Associadamente, sou titulada também em ultrassonografia vascular, onde meu foco são as desordens venosas pélvicas, que também é uma causa de dor pélvica crônica em mulheres. Na minha formação, minha paixão era ginecologia e obstetrícia. Então, toda a minha formação na parte médica, na faculdade, foi para ser ginecologista e obstetra. Mas, quando chegou no final, no 6º ano, eu acabei tendo um contato único com radiologia e resolvi tentar a residência para radiologia em um dos hospitais que eu tinha interesse em ficar, e fui aprovada. Daí eu comecei minha trajetória sem conhecer muito da parte de imagem, meio assustada, já que minha paixão era ginecologia. E dentro da minha formação em ginecologia, eu acabei decidindo, no início, de uma forma inconsciente, a fazer tudo de imagem em gineco. Então, hoje eu faço ginecologia em imagem, através da ultrassonografia e dos demais exames que eu realizo especializados em duas coisas, basicamente. Uma, mulher com dor pélvica crônica, que a gente tem como principais causas na área de ginecologia a endometriose e as varizes pélvicas, e mulheres com infertilidade, onde eu estudo através da esterossonosalpingografia, que é conhecido no meio científico como Raycose, do inglês, e a esterossonografia, que são imagens que estudam a cavidade uterina, e a primeira estuda as trompas, né? Então, eu hoje atendo exclusivamente mulheres com esses dois perfis. Então, para mim é muito gratificante, porque eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho, e foi essa a minha história. Foi um encontro de almas entre a imagem e a ginecologia. E que sorte a nossa, né? Que a gente agora pode contar com exames de alta qualidade da imagem de uma apaixonada pela ginecologia. Fez todo sentido para mim. Saber essa história. Que sorte, Francine. A gente tem muita paciente em comum. Aliás, né, você é a nossa referência realmente. E é incrível como as pacientes vêm também apaixonadas por você, né? Então, não é só ultrassonografia, acolhimento, escuta, né? Então, a mulher que tem dor pélvica, o que é dor pélvica? Crônica, né? É uma dor que persiste por mais de 6 meses, podendo ter origem ginecológica, urológica, gastrointestinal, neuromuscular ou de vascular, né? E essas mulheres, elas têm dores para além da dor física. Ela tem uma dor da queda da produtividade, interferência na vida sexual dessa mulher, na autoestima dessa mulher. Ela pode precisar recorrer a medicamentos, algumas terapias alternativas.
E, enfim, aí a gente vai entrar nas principais causas, né, de dor pélvica. Você já falou que uma delas é a endometriose, né, essa doença que a gente fala tanto e ainda é subdiagnosticada, né, as pacientes percorrem Anos. de 7 a 9 anos, né, 7 a 10 anos, até encontrar realmente, ter um diagnóstico, um nome e sobrenome para aquela dor que ela sofre há tanto tempo. E a gente sabe que a prima dela, né, uma parente da endometriose, a adenomiose, que também causa sangramentos intensos e dores pélvicas crônicas progressivas. A adenomiose a gente consegue até ver, né, Francine, com ultrassom transvaginal comum, mas a endometriose, para ser mapeada, precisa de uma ultrassonografia específica, que é essa que você é super referência, que necessita de um preparo para esse exame. Eu queria que você explicasse a necessidade desse preparo, como é que é feito e como é que é esse exame tão complexo, que você é tão mestre nele. Então, Lívia, o ultrassom para pesquisa de endometriose com preparo intestinal, na verdade, hoje em dia eu intitulo meu laudo como protocolo para o mapeamento da endometriose, né? Ele, na verdade, eu sempre procuro dizer para os médicos ginecologistas que não é a ultrassonografia transvaginal. A transvaginal é uma etapa do exame. Eu começo pela via abdominal, a gente estuda os rins, estuda o diafragma, estuda uma parte do intestino por via abdominal, eu estudo o íleo, seco, apêndice, a parede abdominal. Às vezes a paciente tem foco de endometriose no músculo reto abdominal, às vezes ela tem um foco de endometriose na região inguinal, no canal de Nuque, às vezes ela tem próximo à cicatriz de cesárea, ela não sabe porque tem dor cíclica junto com a menstruação naquele ponto. Então, é todo um mapeamento. E às vezes eu faço até o abdômen total todo, porque associadamente a gente vê muita alteração em fígado, em vesícula. Então, é importante ter esse mapeamento do abdômen e pelve. Depois de fazer isso tudo, que eu parto para ultrassom transvaginal com Doppler clorido. Essa ultrassom, ela precisa do preparo intestinal. Um dos motivos é porque a endometriose profunda pode acometer o intestino. Mas eu sempre tento explicar da seguinte forma. É como se eu dirigisse um carro com vidro embaçado e um vidro limpo. Se eu não tenho o preparo intestinal, que ele limpa a pelve, assim como o intestino, eu dirijo, só que eu dirijo com vidro embaçado. Se eu tenho um preparo intestinal e a paciente consegue fazer uma dieta pobre em resíduo e fazer o Ducolax, que é um laxante, junto com um fosfenema via retal, 1 hora antes do exame, aí o meu vidro está totalmente desembaçado e eu enxergo muito mais. Então, é muito importante essa cooperação da paciente. É um preparo intestinal que ajuda a gente a individualizar pequenas lesões. E uma característica dessa ultrassom transvaginal especializada é que ela não é focada somente em útero e ovários. Eu estudo vários compartimentos, eu estudo o espaço pararetal, eu estudo a região parametrial, eu estudo os ureteres por via, a parte distal deles por via transvaginal, eu estudo a topografia do nervo hipogástrico, a região retrocervical, paracervical. É uma verdadeira, eu me sinto dentro de uma laparoscopia fazendo aquele exame. Então, quando a gente entra, a gente não entra somente para endometriose. Eu entro para buscar a causa da dor da paciente que possa realmente ser vista pelo ultrassom. Porque, como Lívia falou, existem outras causas de dor pélvica que não pode ser vista pelo ultrassom e também não é de origem ginecológica, né? Então, a gente foca muito na pesquisa de endometriose e a ultrassom tem duas características assim, bem importantes. Uma, ela é padrão ouro para o estudo da endometriose intestinal, que se for o caso de uma abordagem cirúrgica, o médico precisa montar a equipe com um coloprocto ou um cirurgião gastrointestinal. Então, isso é decisivo na montagem da equipe pré-operatória. Por isso a importância de ultrassom, por isso que a grande maioria das equipes especializadas em endometriose não operam sem esse exame de imagem. 2, a ultrassom ela tem uma capacidade de visualizar pequenas lesões de endometriose, microfocos, muito acurada. A gente consegue, hoje eu digo que eu sou treinada para lesão a partir de 2 milímetros. Então, 3 milímetros, às vezes, são microfocos. E uma coisa interessante, que tamanho não é documento em endometriose. Tem pacientes que têm a pelve toda tomada de endometriose, com bloqueio do fundo de saco posterior, e elas não têm dor. E eu tenho uma que tem uma lesão de 5 milímetros no ligamento uterosacro, e ela tem muita dor. Dor na relação sexual, na penetração profunda, é uma característica bem grande dessas pacientes, muito comum. Então, assim, o preparo intestinal é muito importante
importante. E esse ultrassom, outra coisa que eu sou fã da ultrassom em relação à ressonância, é que a ultrassom, o médico está presente. Então, a paciente diz para mim, doutora, dói aqui. E eu pesquiso naquela região. Então, é uma coisa muito dinâmica, é uma coisa muito presencial, onde a gente vai fazendo o exame e conversando com a paciente. Isso, para mim, tem um valor inestimável, porque é uma troca muito grande, fora que elas me ensinaram ao longo desses mais de 15 anos realizando esse exame, o tipo de dor delas. Eu aprendi que dor lombar, que piora na menstruação, é endometriose. Eu tenho várias pacientes acompanhadas com ortopedista por dor lombar e, na verdade, não é. É endometriose profunda, entendeu? Então, assim, são N queixas, é uma gama de sintomatologia muito grande e, muitas vezes, também existe a paciente assintomática. Cerca de 25% das pacientes com endometriose são assintomáticas. Elas só descobrem endometriose quando querem engravidar. Então, elas ficam com uma surpresa ruim, né? Elas ficam com a dificuldade de engravidar e um diagnóstico tardio de uma doença que, ao longo de anos, ela nunca soube que teve. E o que eu percebo, assim, nessas pacientes que querem engravidar é que, assim, quando ela descobre que tem endometriose, faz a pesquisa que descobre, ela fala assim, era isso, aquela dor que eu tinha, aquela cólica. Às vezes ela não prestava atenção no sintoma dela que ela tinha. Ou então, assim, a gente é tão acostumada a sentir dor, ter cólica e ir passando. Até uma dorzinha na penetração, muda a posição, melhor. Então, assim, você vê que ela dava jeitos para não sentir a dor, mas ela tinha aquela dor. E é muito engraçado que ela fala, doutora, depois do diagnóstico, não é que eu sentia mesmo alguma coisa? E aí começa a vir. E assim, o que eu sempre falo para elas, o ultrassom é muito importante porque a médica tá ali e o transdutor é como se fosse um radar, um guia. Que ela, né, você, quem está na equipe também que faz, que coloca o transdutor no lugar que a paciente tem a lesão, geralmente a paciente fala, é aqui que eu sinto a dor. E vocês pesquisam um pouquinho mais detalhado naquele lugar local. E ali vem realmente o resultado. E assim, que você falou que é fantástico, que as pacientes demoram realmente para ter o diagnóstico. Mas o que a gente precisa até deixar claro para outros profissionais, outros ginecologistas, que a gente não precisa de um laudo falando que a paciente tem endometriose para começar qualquer tipo de tratamento. Verdade. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que sempre bater na tecla. Endometriose é um diagnóstico, mas a dor não é normal e não deve ser menosprezada e não tratada. Com certeza. Né? A qualquer suspeita, independente de ter exame ou não. E às vezes a gente não tem achado no exame, mas tem dor e não vai tratar? Não tem sentido. E assim, quem não assistiu o episódio de endometriose, vale muito a pena, porque é uma das principais causas de dor pélvica. E a endometriose, foi o que a gente comentou, é uma doença microscópica, né? Quando a gente enxerga alguma lesão no exame, por mais milimétrica que possa ser a lesão, já é uma manifestação anatômica daquela lesão. Mas, às vezes, eu tenho uma paciente que tem todos os sintomatologia, uma história familiar compatível. A gente sabe que a endometriose tem uma hereditariedade importante. Né? A filha da mulher que tem endometriose tem 60% de chance a mais de ter endometriose. Então, se eu tenho uma história familiar, uma clínica compatível e um exame negativo, essa paciente tem que ser tratada. Igual o Gabi falou. A gente realmente não pode deixar essa paciente sem tratar. E esse aqui é um recado para que as pacientes, que as mulheres saibam e para os nossos colegas, né? Porque por muito tempo, na época da residência, não deu nada no seu exame. Realmente não tem endometriose. E eu já vi muitas pacientes se desesperarem quando recebeu o laudo de um exame sem endometriose. Porque assim, e agora? Não é uma comemoração, né? Elas dizem assim, doutora, eu tô feliz por não ter, mas ao mesmo tempo eu tô infeliz porque eu tenho a dor e não sei a causa. Não saber também, eu tenho até um slogan de uma campanha que eu adoro, eu sempre boto na minha aula. Dói muito não saber. Então, assim, eu tenho essa aula assim, há uns 10 anos e eu deixo esse slide, porque isso também além de aprender com as pacientes isso no consultório, eu sinto também, assim, dessa forma. Entendeu? É muito complicado, assim, você não saber o que você tem. É muito ruim. Para mim, às vezes, é o exame mais difícil. O exame negativo, para mim, é mais difícil do que dar o exame positivo com endometriose. Mas, assim, eu sou muito técnica em relação a isso, porque também taxar a paciente como portadora de endometriose. Você sabe que o ultrassom é um método de imagem muito capcioso, ele é difícil. Por quê? Porque eu formo a imagem para depois diagnosticar. Então, nesse formar
imagem com a habilidade manual e com o visual, eu posso, entre aspas, fazer algum falso positivo. Então, eu tenho muito receio. Hoje eu sou muito rigorosa em afirmar que ela é portadora de endometriose, né? Eu posso até perder alguma lesão superficial, mas eu taxar ela como portadora de endometriose e ela levar esse rótulo pro resto da vida, eu acho de uma responsabilidade maior do que, às vezes, ter uma lesão superficial, já que, como vocês falaram, o médico, o ginecologista, ele tem autonomia para tratar a paciente, independente do meu exame. Tanto é que, às vezes, o exame negativo meu, como eu digo, a ausência de sinais de endometriose profunda, eu coloco uma observação. O exame negativo não afasta por completo a endometriose superficial ou inicial, porque a gente pode ter microfocos que não são vistos, mas o médico, o ginecologista, tem autonomia. A paciente que tem uma menstruação dolorosa e principalmente incapacitante, que impede ela de cumprir as obrigações laborativas dela, ou tira ela da vida social, ou impede uma atividade sexual que para ela seria confortável, por dor, isso não é normal. E como Gabi falou, a gente tem uma cultura de que sentir cólica é normal. Nós somos treinadas para uma vida, assim, um pouco de sofrimento, porque a gente é mulher e a gente ouve quando casar passa, quando tiver filho passa, e essa dor persiste por 10, 15 anos e não passa, e você fica se sentindo... Tem paciente que chega para mim e diz assim, doutora, será que eu estou com algum problema psicológico? Eu vou procurar um psiquiatra, porque não acho nada para essa dor, e durante 7, 10 anos sem diagnóstico. Então, é muito complicado. Elas sofrem muito, porque o diagnóstico não é fácil. A ultrassom transvaginal de rotina, ela, da forma que é feita hoje, muito focada ainda em medida de útero e ovários, não avança para a região retrocervical, que é o compartimento posterior, que é o local mais comum de endometriose. Mas, enfim, já tem trabalhos, já tem treinamentos hoje para que você, pelo menos, faça esse mapeamento do compartimento posterior, mesmo não sendo especialista nisso, porque aí você já identifica no exame de rotina e você encaminha. Porque, às vezes, para a medicina, eu passei a perceber que, às vezes, você não precisa ser perfeito em tudo e acertar. O bacana é você, se você não dominar aquele assunto, você encaminhar para quem domina. Então, você já está ajudando muito a paciente só encaminhar, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque assim, a gente tem esse delay aí no diagnóstico e no tratamento, eu acho que muito por conta de as pessoas não pensam e porque o ultrassom que ela faz habitualmente todo ano, porque são pacientes que não é paciente que está parada dentro de casa e que não investigou, negligenciou sua saúde. Ela está no ginecologista todo ano. Ela faz ultrassom transvaginal todo ano. Como a gente poderia, de certa forma, encurtar isso daí? Aí você respondeu super bem. Talvez um treinamento desse ultrassom um pouquinho melhor, né? Um olhar mais focado nessa região. 5 minutos durante o exame. Não precisa ser especialista e você focar e orientar, entendeu? Mas isso aí seria na formação do radiologista? Na formação e já do ultrassonografista em geral. Já tem artigos e a gente está espalhando isso pelo mundo. Tem pessoas que se dedicam a estudar muito isso e já tem um artigo publicado sobre isso, de como avançar na ultrassonografia de rotina, buscando focos de endometriose. E se você não fizer o mapeamento, você chama a atenção e já encaminha para o especialista. Eu acho que isso, Gabi, como você falou, esse conceito que o ginecologista ele tem o know-how e tem a autoridade para tratar independente do exame, é uma coisa. A outra é treinar melhor os ultrassonografistas generalistas, para detectar endometriose, pelo menos de compartimento posterior, que é o bem mais comum no percentual, e que eles detectem e já encaminhem para o mapeamento especializado, né? E lembrar também que nem toda dor pélvica é endometriose. Nós precisamos ter um olhar mais ampliado. Sim. Daí eu comecei a ver pacientes no consultório com varizes pélvicas. Ela tinha um diagnóstico, às vezes, equivocado de endometriose, ou às vezes não tinha diagnóstico, eram ressonâncias 2, 3, ultrassom negativo para endometriose. O colega, às vezes, descrevia varizes pélvicas, mas as varizes pélvicas, tanto ainda no meio da ginecologia, quanto no meio da ultrassonografia geral e das pessoas focadas em pelve feminina, você não tem ideia do que é a dor pélvica de origem venosa, que é a presença de varizes pélvicas associada à dor pélvica crônica, que é aquela dor que persiste por mais de 6 meses. Geralmente a dor
relacionada às varizes pélvicas é uma dor acíclica, ou seja, você tem dor fora do período menstrual. É um quadro clínico muito parecido com endometriose. Às vezes, na entrevista, antes de começar o exame, eu digo, não, vou encontrar endometriose. E às vezes não encontro as varizes pélvicas. Uma característica muito importante para alertar os colegas e as próprias pacientes é a chamada dor pós-relação sexual, que é a dor pós-coital. Ela tem uma grande especificidade para dor relacionada às varizes pélvicas. Então, se você tem uma paciente que tem dor na penetração profunda, mas essa dor persiste ou agrava após a relação sexual, pense em dor de origem venosa, né? Ela tem indicação de fazer um protocolo que é específico, porque não é só detectar as varizes pélvicas na transvaginal e dizer presença de varizes pélvicas, ponto. Isso desencadeia todo um protocolo para saber de onde vem, se essas varizes pélvicas são de origem do refluxo, que o mais comum é a insuficiência da veia gonadal esquerda, né? Porque na anatomia a veia gonadal esquerda, ela deságua na veia renal esquerda e não como a direita, que deságua direto na cava. Esse ângulo de 90 graus desse deságue da veia gonadal esquerda faz com que essa drenagem da pelve à esquerda seja mais comprometida, tanto é que a gente tem mais varizes pélvicas à esquerda do que à direita. E, além do refluxo, você pode ter a antiga síndrome de May-Tanner-Cockett, que hoje é conhecida, que a gente está evitando esses nomes de síndrome, e com esses homônimos, a gente prefere falar que é a compressão da veia ilíaca como esquerda e a compressão da veia renal esquerda, que é a chamada síndrome de Nutcracker. Então, essas duas síndromes, que hoje têm esses nomes mais direcionados para evitar esses conflitos de nome, todas duas são causas de varizes pélvicas e dor pélvica crônica. Então, quando a gente entra no protocolo para varizes pélvicas, eu começo desde o abdômen e vou até o maléolo medial, porque o sistema venoso ele é infradiafragmático. Então, desde o abdômen até o membro inferior, ele é um sistema único. Então, o nosso entendimento hoje das veias é esse. Então, a gente faz todo um protocolo para saber de onde está vindo e por que ela tem essas varizes pélvicas. Mas, sem dúvida, é uma causa importante que está sendo negligenciada de dor pélvica. E eu tenho visto muito no consultório e tenho ajudado, de alguma forma, tentado ajudar esse link entre a ginecologia e a cirurgia vascular para o tratamento dessas pacientes. Tem funcionado, porque realmente é um tema que a gente sempre olhou um laudo de exame, é muito comum vir, né, presença, né, de varizes pélvicas e a gente não faz nada, faz né? nada. Faz de conta que nem leu. Então, eu tenho visto essa sua pauta, essa sua preocupação em nos conscientizar, né, enquanto profissionais, colegas e as pacientes também. E assim, a gente já tem até alguns estudos, Francina. Eu tinha um colega que eu conheci na pós-graduação, que ele é vascular e ele estudava a associação da presença de varizes pélvicas com distúrbios menstruais, com alterações hormonais, com presença de síndrome disfórica nessas pacientes, com menopausa precoce, enfim. Então, eu acho que a gente precisa realmente abrir o olhar, né, ampliar a nossa caixa, né, não é sair da caixa, é fazer essa caixa caber mais conhecimento, para que a gente possa ajudar cada vez mais essas mulheres. E uma coisa interessante, Lívia, é que tanto a endometriose, quanto as varizes pélvicas, que são as desordens venosas pélvicas, é o nome mais atual, que é uma série de distúrbios, não é só a dor pélvica, a dor pélvica crônica, ela está dentro de um espectro das desordens venosas pélvicas. Tem outras apresentações, como dor no flanco e hematúria, outras apresentações, varizes atípicas e membros inferiores, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que foge um pouco à ginecologia. Mas, assim, uma coisa interessante é a investigação desse conjunto todo de sinais e sintomas, não deixar passar. E essas doenças todas, como eu falei, elas são estrógenos dependentes. Então, hoje eu estou estudando a presença de pacientes com endometriose e desordem venosa pélvica, dor pélvica de origem venosa. Ela trata a endometriose, opera, e às vezes, né, eu tenho um paciente que foi operada com travessa de dor pélvica crônica por endometriose, foi bem conduzida e ela tem insuficiência da gonadal esquerda e está indo para outro colega para tratar com embolização da gonadal, porque o quadro clínico dela passou a ser decorrente disso. Então, eu estou com outra paciente com os 3 diagnósticos. Ela tem, eu dei ultrassom, fiz ultrassom dela, e ela tem adenomiose importante, ela tem endometriose profunda e ela tem insuficiência da veia gonadal esquerda. E no relato, a dor de origem venosa, que é, além do que eu falei, dor pós-coito,
dor ao ficar muito tempo em pé, dor ao ficar muito tempo sentada, dor durante a atividade física, o agachamento. Geralmente é uma dor que, como eu falei, ela é acíclica, ela é fora do período menstrual também, só que ela piora na menstruação. Então, isso, dor lombar, dor no quadril, dor que irradia para as partes íntimas, peso na vagina, dor que irradia para as pernas, isso tudo é manifestação de dor pélvica de origem venosa, que se superpõe muito à da endometriose, mas essas características, quando presentes, falam a favor de outra origem que não endometriose. Então, entender que essas patologias são todas estrógenos dependentes e talvez façam parte de um mesmo pool é muito interessante. E eu passei a observar isso. Eu acho que os estudos vão avançar para isso, porque tem pacientes tratadas de endometriose que continuam com dor devido à dor pélvica de origem venosa. Então, precisa fazer os 2 tratamentos. Você falando aí, para mim, me veio assim um pensamento. Talvez a gente não faça mais ultrassom para pesquisa de endometriose, ultrassom para fazer um mapeamento de varizes pélvicas, mas talvez um ultrassom para pesquisa de dor crônica. Eu, na verdade, hoje, eu sempre busquei isso. Eu falo assim, que eu procuro não ser especializada em endometriose. Eu quero ser uma médica especializada em endopélvica crônica. Eu acho que seria mais adequado. Hoje, com minha cabeça é treinada para isso. Eu tenho uma aula assim que eu fiz, é uma aula com 10 diagnósticos diferenciais, todos vistos na ultrassom, de dor pélvica crônica. É muito interessante. Você falou, talvez a gente erre até no tratamento se a gente não fizer o mapeamento completo. A paciente tratou endometriose de forma brilhante. Brilhante. Mas ela não resolveu a dor crônica dela porque ainda tinha mais um detalhe. Um fator. Exatamente. É impressionante como eu tenho visto a associação de endometriose e insuficiência das veias pélvicas. E a paridade interfere nas varizes? Interfere. Geralmente, a partir de 2 filhos, a tendência é maior. Mas acredite, eu tenho um paciente no Ligestas com varizes pélvicas. Meninas jovens de 18 anos. Muitas que, às vezes, uma paciente magra, com IMC baixo, elas fazem, quando vão fazer a angiotomografia, acreditam que se tenha até a compressão da veia renal esquerda, mas a gente tem uma crítica a esses exames, porque esses exames são feitos com a paciente deitada. Então, quando está deitada, existe um pseudocompressão. Então, hoje, eu às vezes desmistifico essas angiotomografias, desconstruo esses diagnósticos de compressão da veia renal esquerda, porque na verdade é postural. Mas elas magrinhas, como o ângulo aorto-mesentérico fica muito estreito e a mesentérica que comprime ali a veia renal esquerda, essas pacientes muito magras, sem gordura abdominal, às vezes faz uma compressão, mas ela não tem a doença, que é a dor no flanco e a hematúria. Então ela tem um fenômeno de Nutcracker, não a síndrome Nutcracker, que é a doença em si. Outra coisa interessante é que eu tenho muitas pacientes com varizes pélvicas que não têm a síndrome de congestão pélvica, né, que é o antigo nome que a gente dá às desordens venosas pélvicas. O fato de ter varizes pélvicas não significa que você tenha a doença relacionada a elas. Sim. A maioria tem e não tem a doença, tá? Que está muito associada com a paridade. E outra coisa que eu peço a vocês também para encaminharem é pacientes com varizes vulvares. As varizes vulvares, varize ali da face medial de coxa, que às vezes o vascular, né, ele não chega nessa região ali por uma questão ética, uma questão mais que o ginecologista aborda mais essa região da vulva, essa região da parte medial alta de coxa. Então, quando tiver varizes dessa região, vamos pesquisar varizes pélvicas, que são marcadores das desordens venosas pélvicas. Mas o bacana é isso. Ter varizes pélvicas não significa que tenha doença. Você tem que ter uma clínica compatível com. Você trouxe, Francine, o conceito de predominância estrogênica, né? Das doenças que são dependentes do estrogênio. Para que a nossa audiência entenda, os estrogênios são um grupo de hormônios representado principalmente pelo estradiol, hormônio nosso, maravilhoso, precisamos deles. Mas quando a gente tem um desequilíbrio desse hormônio, muito estradiol, com relação à nossa progesterona, que é o nosso outro hormônio extremamente importante, a gente pode ficar mais susceptível a desenvolver desordens ginecológicas. Miomatose, endometriose, adenomiose, síndrome disfórica pré-menstrual. E agora a gente já sabe que varizes pélvicas também. Então, é um desequilíbrio hormonal associado a quase todas as doenças ginecológicas. E isso precisa ser realmente falado. Que bom que você trouxe uma radiologista falando sobre a fisiologia, né? Porque isso é fisiologia, isso é procurar a causa.
né? Não é só, a gente identifica, a gente quer tratar a causa. Ainda que seja um caso cirúrgico, de embolização, se eu não trato a causa, verdade. eu fico propensa a desenvolver cada vez mais doenças. E aí eu queria aproveitar, Francine, para te perguntar assim, os miomas também são, né? Os miomas são nódulos benignos, e a sintomatologia deles vai depender do tamanho, da localização, né? Mas acontecem de serem também causas, né, de doença, de dor pélvica crônica. E eu queria te perguntar assim, como que a gente pode ensinar para a população, assim, quais são as pistas de sintoma, e principalmente do seu exame, de que a gente está falando de mioma, de adenomiose e de endometriose, porque as pessoas confundem muito, né? Parece que é a mesma coisa, especialmente a adenomiose, e eu queria entender como que a gente pode ensinar para a população geral como diferenciá-las. Tá. Então, em primeiro lugar, que essas doenças, como Lívia falou muito bem, eu acho que essa predominância estrogênica é o grande insight para a gente. E todo o tratamento clínico, né, que nem sempre é cirúrgico, a gente tem que sempre começar pelo tratamento clínico. Então, eu vejo muita melhora quando elas melhoram a alimentação, quando elas fazem a suplementação adequada com você, quando elas fazem atividade física. Eu tenho pacientes de nota 10 em escala analógica de dor, baixar para 4 só com medidas de autocuidado e comportamentais. É impressionante isso. Eu sou realmente fã desse trabalho, porque eu acredito e vejo no dia a dia essa melhora. Então, assim, em relação aos miomas, como você falou, o mioma, ele passa a ser importante dependendo do tamanho e da localização. Em relação à localização, o mais importante para dar sintomatologia é quando a gente fala que é o mioma submucoso, é o mioma que se localiza no lugar que a gente menstrua, que é a cavidade uterina. Então, quando ele tem essa sintomatologia, ou quando ele tem essa localização, ele dá aumento do fluxo menstrual, uma cólica importante, ele simula até um quadro de endometriose. Eu já tive paciente que foi para mim para pesquisa de endometriose e que, na verdade, era um mioma submucoso. O sangramento, a dor em peso e uma cólica muito forte, elas me falam assim que é uma dor com a sensação que ela vai expulsar alguma coisa. Isso eu gravei bastante em relação a isso. Então, esse mioma precisa ser tratado. Em relação à adenomiose, ela também tem um quadro clínico superponível da endometriose, associadamente a hipermenorragia, né, um aumento do fluxo menstrual, né, e isso chama atenção na adenomiose. Às vezes você pode ter uma adenomiose focal mais sutil, às vezes você tem uma adenomiose difusa, mas o quadro clínico é superponível, associado a excesso de menstruação, né? Que é o mais comum. O relato também de ligadura tubária me faz muito pensar em adenomiose, eu vejo muito essa associação. E, enfim, 40% das pacientes que têm endometriose profunda têm adenomiose associada. Então, às vezes eu até boto nos cards do meu Instagram isso. É um ultrassom com preparo intestinal para pesquisa de endometriose e adenomiose. Então, hoje a adenomiose faz parte desse pool e a gente tem esse olhar. E a endometriose, como todo mundo já falou, mas não custa repetir, cólica forte, cólica intensa, progressiva, dor na relação sexual, na penetração profunda, dor lombar, eu falo muito sobre isso, dor lombar em mulher jovem é endometriose e até se prove ao contrário. Eu tenho uma população muito direcionada. Hoje eu só trabalho com mulheres com dor pélvica crônica e infertilidade, como eu falei. Então, eu tenho um viés. Mas, assim, hoje em dia, eu queria falar uma frase que, assim, mudou minha vida. Assim, ela tem endometriose e até prove o contrário. O raciocínio do ginecologista tem que ser esse, não a endometriose ser uma doença de exclusão. Ela pode ter, você não tem não, sua cólica é fraquinha. Não. Eu brinco assim, eu tenho um viés, me perdoem, mas eu digo assim, toda mulher devia ter o direito a fazer essa pesquisa para endometriose, né? Seja com qualquer profissional habilitado, mas assim, é tão comum. Dizem que é 1 a cada 10, eu acho que é no mínimo 2 a cada 10, né? Então, 2 a cada 10 mulheres sentadas numa reunião para tomar um café, 2 têm endometriose. Isso é muito comum. Então, assim, a frase ela tem endometriose até prove o contrário.
Então, isso muda a vida da mulher. E o diagnóstico precoce faz com que você preserve a pelve dela, preserve a fertilidade, você começa a falar com ela conceitos que ela nunca pensou na vida, que é conceitos de que se ela tem 35 anos, ela não tem um parceiro fixo, ela é desejosa de engravidar e ela tem endometriose, ela precisa congelar os óvulos. Porque ela, às vezes, já tive paciente, doutora, se alguém tivesse me alertado, eu teria feito. Porque, às vezes, a gente é mulher, a gente sabe como a vida tem exigido da gente na parte profissional, tudo, né? A gente tem que ser... Somos heroínas, na verdade. Então, eu passei na minha ultrassom, eu sempre olho, quando eu olho um ovário, eu olho ele com um olhar de fertilidade. Qualquer momento, entendeu? Então, assim, é muito importante esse olhar e muito importante que a gente, na verdade, um dos grandes insights para você ter sucesso é você fazer em diagnóstico precoce, é você fazer as perguntas certas. Então, hoje, a anamnese do ginecologista e a minha é uma anamnese intencional, é uma anamnese dirigida. A paciente nunca vai imaginar que dor lombar é causada por uma doença ginecológica, nunca. Então, cabe a gente que tem conhecimento induzir a fazer a pergunta certa. Então, anamnese dirigida, exames especializados, ela tem endometriose até prove o contrário, são coisas assim que mudam a vida da mulher. Perfeito, Fran. É isso mesmo que a gente tenta pregar, porque eu acho que esse olhar atento, essa empatia, esse cuidado com a paciente muda desfecho, muda a qualidade de vida, muda realmente muito a forma que ela vai tratar a sua qualidade de vida, seu trabalho, suas relações, porque a gente sabe que viver com dor não é normal. E a gente precisa deixar isso muito claro, ter dor não é normal. Independente da fase do ciclo, independente do momento, se é na relação ou não. E sempre que houver realmente dor, a paciente precisa procurar um cuidado especializado, um olhar atento. Se você foi naquele médico, ele não foi no cerne ali da questão, procure uma segunda opinião, né? Assim, acho que não é nenhum problema, desmérito, não é nenhum desmérito. Às vezes, o que a gente não pode permitir é que essa paciente fique tanto tempo sem assistência. E assim, eu acho que assim, a gente teve uma mensagem muito bacana aqui nesse episódio, que foi realmente esse olhar atento e pensar na dor como muito além da endometriose, como muito além só apenas no tratamento específico, mas como uma mudança mesmo de vida, uma mudança do olhar médico, de como vai ser tratada aquela paciente. E ter uma equipe multidisciplinar traz isso pra gente. Muito. Traz esse cuidado. Vou te interromper só para te perguntar algo. Quando a gente pede uma ultrassonografia com o protocolo para pesquisa de endometriose, a gente não só pede o exame, como a gente indica o profissional. Sim. É muito importante e isso as pacientes às vezes não compreendem. Acham que é o coleguismo, amizade, mas é porque é um exame extremamente específico, que precisa de muito treinamento. E eu queria te perguntar a Gabi, como cirurgiã que é, o quanto que é importante que ela confie no exame que ela recebeu e de que forma isso muda a história do planejamento cirúrgico dela. Isso aí é fundamental, assim, quando a gente vai fazer uma cirurgia, eu preciso me preparar como equipe, preparar quem vai estar comigo na equipe e o material que eu vou utilizar na cirurgia. Então, se eu vou para uma cirurgia de endometriose, por exemplo, e tem uma lesão intestinal que não estava no exame, eu não pedi a equipe de coloprocto para fazer, né, a parte intestinal, eu não pedi material para isso. E a gente vai fazer uma cirurgia incompleta, porque ali, naquele momento, eu não tenho como tomar essa decisão de fazer o que eu não não me preparei para fazer. Da mesma forma que uma lesão vesical, né, que é na bexiga. A gente pode tirar uma lesão na bexiga e depois suturar ali a bexiga? Pode. Mas eu entendo que o urologista, que é o médico que estudou para isso, que é um cirurgião, que depois fez uma especialidade para isso, vai fazer de uma forma muito melhor. E é exatamente isso, é preparo, é programação. Fran, que trabalha com a gente há muito tempo, sabe como é que é. E assim, quando eu indico o Fran é porque eu confio. Porque eu sei o que ela colocou ali no laudo, eu vou encontrar daquele jeitinho. É como se eu estivesse vendo ali na laparoscopia, como ela falou. A gente tem uma correspondência de exame com laparoscopia. Isso é com o tempo. A equipe de cirurgia, ela ganha confiança na equipe de radiologia, porque quando a gente entra na cirurgia, a gente consegue ver o laudo do nosso colega. E é isso. Eu acho que
equipe multidisciplinar faz com que a entrega, com que o tratamento seja realmente diferenciado. Concordo totalmente. Então, a gente está caminhando aí. A gente só faltou falar de uma causa menos, até comum para mim que trabalho no interior, não é algo tão incomum, que é a doença inflamatória pélvica, né? Que talvez, que é mais um diagnóstico clínico mesmo, né? A gente examinando a paciente, passa o espéculo, faz toque bimanual e, via de regra, a gente já consegue ajudar essa mulher naquela consulta, né? E é isso. Gabi, que tem alguma coisa... Falando só de doença inflamatória pélvica, eu acho que doença inflamatória pélvica a gente tem que tratar como endometriose. Eu não preciso de nenhuma comprovação de exame, eu não preciso de nenhum dado para falar, eu vou tratar. Se você suspeita minimamente, é indicado tratamento. E a gente sabe que isso muda desfecho, muda fertilidade, muda dor pélvica crônica, porque as aderências da doença inflamatória pélvica lá no futuro podem causar dor pélvica crônica. Então, assim como endometriose, quando a gente tem dor e suspeita de endometriose, a gente pode sim iniciar um tratamento clínico com medidas anti-inflamatórias, focada, né, no sintoma dessa paciente, assim como a doença inflamatória pélvica também. E lembrar que nas pacientes portadoras de endometriose profunda e endometrioma, principalmente endometriomas volumosos, pela estase, quando elas fazem DIP, que é a doença inflamatória pélvica, elas fazem num grau bem avançado, assim. Eu já tive paciente fazer sepse e ir para UTI por causa de doença inflamatória pélvica em portadoras de endometriose. Então, lembrar que a endometriose é um fator de agravamento na DIP. Não, sabe? Na dúvida, ela tem DIP, sim, entendeu? Eu já tive casos de que foram subestimados e não convém. Você tem que entrar mesmo com um esquema antibiótico importante. E eu já tive casos de abscesso tubovariano, pacientes graves mesmo por DIP, e ficam sequelas realmente, ficam hidrossalpinges. E achei, Lívia, muito pertinente lembrar essa causa de dor pélvica em mulheres, porque o tratamento precoce, como você falou, faz toda a diferença. Assim, eu acabei lembrando de uma dúvida que é muito comum entre médicos, ginecologistas e até das pacientes, quando a gente vai comparar a ultrassonografia com a ressonância. Quando a gente deve priorizar uma ou outra, ou são exames complementares, de preferência? Não são exames concorrentes, né? São exames que podem ser pedidos os dois. Geralmente, a equipe cirúrgica, ela mapeia com os dois exames, que acaba tendo... A ultrassom, ela é muito boa para intestino, ela é excelente para a fossa ilíaca direita. Muita gente pensa que a ressonância é melhor para a fossa ilíaca direita, mas não é. E tem uma importância muito grande, porque as lesões de apêndice, a gente não consegue fazer diagnóstico diferencial com tumor carcinoide, então elas são cirúrgicas. As lesões de intestino delgado, elas têm um risco muito maior de obstrução, elas são cirúrgicas. Então, eu tenho um treinamento especial com fossa ilíaca direita. Eu digo que eu, assim, me dediquei a essa região por causa da dificuldade técnica que é estudar essa região. Isso para o pessoal entender, fossa ilíaca direita é o lugar que fica o apêndice. É o lugar que fica o apêndice. E ali, né, gente, o seco e o íleo, que são outras partes do intestino que podem ser mais comprometidas também. É bem menos comum do que o reto. Mas, assim, o ultrassom é bom para intestino, ele é bom para pequenas lesões, ele vê bem, é um exame dinâmico, então eu consigo ver bem a aderência. É o exame de primeira linha. Quando eu pediria a ressonância associadamente, suspeita de lesão de assoalho pélvico, invasão, paciente com queixa compatível com infiltração de nervos, né, hipogástrico, raiz sacral, diafragma, pacientes virgens. Eu perco muito em diagnóstico com ultrassom. A sugestão é realizar ressonância magnética em pacientes sem vida sexual. E é um exame também maravilhoso. Quando eu tenho também úteros muito volumosos, acima de 400, 500, e o mioma é subseroso ou pediculado, eu acabo perdendo janela no transvaginal, então a ressonância me ajuda muito. Mas não são exames concorrentes. Assim, se for uma paciente com endometriose assim, mais profunda, assim, extensa, eu não teria nenhum constrangimento de pedir os dois exames, não, sabe? Eu me embasaria dos dois, faria, às vezes, inicialmente os dois e poderia fazer acompanhamento com ultrassom anual, mas não existe nenhum tipo de constrangimento, que antigamente, quando eu comecei,
há mais de 15 anos, existia uma concorrência assim, meio infantil entre ressonância e ultrassom, para ver quem era o melhor. E eu sempre disse, desde lá de trás, que não eram exames concorrentes. E isso acabou se perpetuando por outras pessoas dessa fala, mas eu já entendia isso assim de uma forma que, tipo assim, aquela frase que eu digo, eu não quero estar certo, eu quero resolver. Entendeu? A prioridade para mim é a paciente, não sou eu. Ótimo. Eu acho que a gente pode encerrar o episódio, porque a gente trouxe todas as principais causas de dor pélvica, a gente falou das indicações de exame, e o recado final, eu acho que é o que todas nós falamos. A gente não pode normalizar a dor, e a gente tem como investigar, e a gente principalmente tem como tratá-las. Francine, eu queria lhe agradecer pela sua presença, pelo seu tempo. Agradecer não só por isso, mas pela contrapartida que eu sempre recebo quando indico pacientes para você. Como eu disse, as pacientes voltam apaixonadas, assim, satisfeitas, às vezes com um recadinho, ela manda um beijo. Eu sempre Então, assim, não é comum, embora para você seja natural, para mim é. Não é comum que um médico radiologista que faz só exame, né, assim, e que tenha um contato, um acolhimento, uma escuta, e que tenha tanta preocupação, né, de estudar um tema que muitos correm, né, que muitos evitam. Então, assim, muito obrigada pelo seu serviço à medicina e, enfim, que você, né, nos ajude cada dia mais. Obrigada. É isso mesmo, Fran. Muito, muito obrigada. Não só pela participação, mas pela sua presença, pelo seu trabalho. Realmente, você é parceira, né? Faz parte da minha equipe, eu não opero sem você. E quando a gente indica é porque a gente confia realmente. E não recebo elogios diferentes do que Livinha já mencionou. E as pacientes entendem por que o seu exame é demorado, elas entendem o valor do seu exame, porque a sua entrega realmente é de excelência. Muito obrigada, viu? Conte sempre com a gente, porque eu conto muito com você. Não, eu que agradeço, como a Lívia falou, eu atuo de forma natural, é da minha essência essa coisa do cuidar, né? Talvez o feminino assim muito aflorado. Eu sou mãe também e isso aflora mais ainda o que a gente tem dentro de bom. Então, assim, eu sou apaixonada pelas pacientes, eu, na verdade, agradeço a oportunidade de poder ajudar de alguma forma. A ultrassom não existe exame 100%, não existe pessoa 100%, eu também falho, como todo mundo, mas, assim, eu busco ajudar. Então, o meu foco é realmente a paciente, eu quero que ela fique bem, que ela trate, que ela faça o tratamento clínico, que ela faça o tratamento cirúrgico, se for o caso, mas eu estou à disposição, assim, de ajudar, né, tanto vocês e elas na melhor condução possível. Essa é a minha obrigação e eu faço isso de uma forma assim, eu busco fazer o melhor. Não existe perfeição, mas eu tento fazer o melhor por elas. E fala aqui para quem está ouvindo a gente, como é que elas podem te encontrar, como é que funciona o seu trabalho, só para que aproveitar o espaço e todo mundo ter direito a ter esse acesso maravilhoso. Sim, eu sou médica radiologista, eu atuo na Clínica Geus, que é o grupo especializado em ultrassonografia. Ela se localiza, essa clínica, no Centro Médico do Hospital da Bahia. Tem 2 andares, umas salas no 4º andar e outra no 8º andar. E tem meu Instagram, que é @doutora Francine Freitas. Também é muito fácil. E, enfim, e tem o Google, né? O LinkedIn, que eu também tenho. Mas, assim, e estou à disposição de vocês para o que precisarem de mim, eu sou tranquila. Obrigada. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito e por isso eu espero que vocês compartilhem essa informação para que a gente tenha cada vez mais mulheres informadas e empoderadas da informação de qualidade que transforma vidas. Nossos contatos estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio do Reconecta.